Colossenses capítulo 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Jesus Cristo, para que os seus corações sejam consolados. As batalhas que o apóstolo teve que enfrentar e que estava passando neste momento de seu ministério, pois se encontrava preso possivelmente em Éfeso e que ainda haveria de enfrentar, era para que até mesmo aqueles que não o conheciam pessoalmente fossem consolados, sabendo de que em todos os embates, lutas, perseguições e prisões, ele saiu de todas elas sempre como vencedor em nome do Senhor Jesus, porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó sempre defendia o seu servo dos seus adversários, daqueles que se colocaram como inimigos do reino de Cristo e do Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus. E que os seguidores de Cristo Jesus, que viessem a passar pelas mesmas aflições e tribulações que ele passou, também seriam vencedores sempre em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Um dos objetivos desta carta do apóstolo Paulo à Igreja de Cristo que estava na cidade de Colossos e que também chegaria a outras comunidades cristãs, como a Igreja de Laodiceia, era para que os irmãos vivessem unidos em torno da mesma causa, que era o crescimento do cristianismo em todo o mundo. A erva daninha do gnosticismo maléfico estava se espalhando naquela época, até mesmo no meio do povo de Deus. E somente a prática do amor fraternal ensinado por Cristo Jesus e da unidade dos seguidores de Cristo, o Mestre podia vencer essas heresias maléficas, diabólicas, das heresias do gnosticismo, para que os seus corações estejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude. Quando o apóstolo escreve sobre a consolação dos corações dos que buscavam o reino de Cristo, ele estava tratando do homem interior, e com isso a sua preocupação era justamente para que as convicções dos irmãos não fossem abaladas com os eventos, ou com, melhor dizendo, os ventos de doutrinas contrárias semeadas pelos falsos mestres gnósticos. O pleno conhecimento de Cristo e do Evangelho
poderia fazer com que os servos do Senhor Jesus fossem enriquecidos em plenitude nas coisas do reino de Deus e enriquecidos na plenitude da inteligência. Mas não bastava ser enriquecido na plenitude do conhecimento de Cristo e do Evangelho. Se fazia necessário que a Igreja de Cristo em Colossos agisse com inteligência para não ser levada pelas astutas ciladas dos opositores do Evangelho de Cristo Jesus. Esses falsos mestres gnósticos eram habilidosos nos conhecimentos das ciências e das filosofias enganadoras, pois os irmãos necessitavam de inteligência espiritual para combaterem contra as heresias do mal do gnosticismo que estavam infiltrando-se no meio da comunidade cristã, não somente na cidade de Colossos, mas na cidade de Éfeso e outras cidades onde a igreja era forte, prevalecia. Para conhecimento do mistério de Deus, o que os profetas antigos escreveram sobre o Messias, tudo aquilo que Cristo fez e ensinou, o que os apóstolos e líderes do cristianismo vinham pregando, e os escritos do Novo Testamento, que já circulavam nas igrejas. Tudo isto falavam dos mistérios de Deus com a igreja de Cristo Jesus, igreja essa que é o novo Israel de Deus, o povo escolhido, o povo chamado, o povo eleito, o corpo de Cristo que ainda está aqui na terra até o grande dia, glorioso dia do arrebatamento, para conhecimento do mistério de Deus. E Pai, Deus como Criador é o Pai de todos. Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele também é o nosso Pai e Pai de todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Deus é o Pai de todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, conforme aprendemos em Romanos capítulo 8, versículo 14 e o versículo 16. E de Cristo Jesus. A vida de Paulo e tudo o que ele teve que passar no seu ministério foi para que o mundo conhecesse o Filho de Deus, Jesus Cristo. O apóstolo recebeu de Deus em Cristo as grandes revelações dos mistérios de Deus com a igreja do Senhor Jesus. Jesus, nesse caso, quer dizer aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Cristo quer dizer o enviado ou ungido de Deus, aquele que veio cumprir a grande missão como Salvador, como Redentor da humanidade, mas especificamente, mas de maneira direta, da Igreja remida de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.